Olha, mudando de assunto, o novo presidente em exercício do PT, o senador Humberto Costa, esteve no Metrópolis conversando com o repórter Felipe Salgado e comentou sobre a situação da economia no país atualmente, inclusive sendo questionado sobre a mais nova polêmica envolvendo o ministério de Fernando Haddad, o ajuste, o aumento no IOF. Vamos ver esse trecho. O presidente Lula assumiu em 2003, o mundo crescia e crescia em paz. Quando o Lula volta 20 anos depois, em 2023, o mundo já encontrava um período ali de recessão e um mundo em guerra. O senhor acha que faltou ao presidente uma compreensão da mudança de cenário? Ou ele talvez tenha achado que ia encontrar um cenário favorável do ponto de vista externo e interno, como encontrou em 2003? Todos nós tínhamos essa avaliação. Eu acho que todos nós, em parte, achávamos que teríamos muitas dificuldades, que esse desenho da polarização internacional aconteceria, mas achamos que o conteúdo do nosso projeto, as nossas políticas, fariam rapidamente um efeito importante no sentido de garantir ao governo suporte político e social. Talvez tenhamos também não dado a devida, não a importância, mas a devida dimensão de não ter maioria no Congresso Nacional. Esse é um problema muito importante. E no momento em que o Congresso sempre foi um espaço de recepção e discussão de propostas, não tinha uma agenda. Hoje tem uma agenda, hoje administra a execução de uma parte considerável do orçamento da União e tem uma pauta que não se restringe a questões ideológicas, de valores, mas também uma pauta econômica. O Congresso é fortemente comprometido, por exemplo, com o setor financeiro. E nem todas as propostas do governo, ou a maioria das propostas do governo, não tem identidade necessariamente com o que pensa o sistema financeiro. Então, essas coisas, acredito que geram problemas e dificuldades. E, felizmente, o governo, ainda que no terceiro ano ou no final do segundo ano, começou a entender muitas coisas que nós achávamos que não funcionariam como estão funcionando hoje. Na última segunda-feira, o senhor subiu à tribuna do Senado e fez um discurso justamente sobre os indicadores econômicos do governo, o crescimento do PIB, recuo da dívida pública, a inflação em queda, a Bolsa de Valores há 2 semanas atingiu o maior patamar histórico. E o senhor falou, abre aspas, que todos os dias o mercado toma um susto com o governo. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antevendo um susto do mercado, ele recuou em parte ali da medida do IOF e agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que se trata de uma gambiarra tributária e que o governo tem 10 dias para apresentar uma alternativa. O ministro da Fazenda, por sua vez, disse que há o risco de shutdown, se não tiver o IOF. O governo já recuou algumas vezes, como na questão do PIX, o Congresso devolveu, por exemplo, a MP do PIS/COFINS. O senhor falou do problema na comunicação. O senhor avalia que esse episódio do IOF é mais um erro da comunicação e também da articulação política? Não, veja, até porque no Brasil essa questão do IOF, ela tem tido tratamentos variados de acordo com o tempo. Quem não lembra que há pouco tempo atrás nós pagávamos 6% de IOF quando se pagava com cartão de crédito no exterior. Agora já vinha com menos de 1,8%, não é? E o governo está propondo que ultrapasse um pouco os 3%. E todos os governos fizeram em algum momento uma gestão econômica que levava em conta a possibilidade de incrementos do IOF. E isso nunca gerou no Brasil grandes traumas, até porque em algumas dessas incidências, ou numa parte significativa, não se atinge o consumidor individual, não gera diretamente problemas para as empresas. Talvez o segmento que mais se incomoda com essa questão é o setor financeiro, novamente. Então, nós temos que fazer uma escolha sobre onde nós vamos incidir ações que possam
promover o equilíbrio fiscal. O Congresso Nacional quer, exige, cobra equilíbrio fiscal. Por que o Congresso Nacional não abre mão de um pedaço das emendas parlamentares? São mais de 50 bilhões de reais. Nós estamos tratando aí de um problema em torno de 20. Não poderia o Congresso fazer um gesto e dizer, não, depois vocês repõem, vamos agora, durante esse ano, abrir mão de 20 bilhões de reais de emendas? Claro que não há. As empresas, todas elas se queixam que o IOF vai crescer, o custo do dinheiro vai crescer, mas nenhuma delas abre mão das isenções fiscais que já tem há muito tempo. Quem não lembra o sacrifício que foi nós começarmos lentamente voltar à oneração da folha de pagamentos? Então, o problema é que as pessoas querem que o governo dê uma solução que muitas vezes não é mágica. Por outro lado, se nós formos olhar diretamente, aonde nós vamos cortar? Os investimentos em infraestrutura, por exemplo, eles são vitais para que o crescimento da economia seja sustentável. Nós não podemos cortar. Nós não podemos cortar programas sociais, políticas públicas, como saúde, como educação, enfim. Então, o governo tem a alternativa de buscar outras fontes para viabilizar esse financiamento desse déficit, já que os que poderiam dar uma contribuição maior não querem fazer, não é? Então, tentar agora encontrar um caminho, um roteiro ou uma combinação de coisas. Eu vi que o presidente da Câmara falou, inclusive, em retomar o debate sobre as isenções fiscais, não é? Poderíamos pegar uma parte desse recurso daí, uma parte do IOF, uma parte das emendas parlamentares ou de outras fontes, né? Mas eu creio que nós vamos encontrar uma saída para isso. Outra coisa que nós temos que discutir é se há um comprometimento tão grave da gestão fiscal se nós adiarmos um pouco as metas, não é? Também isso não é o fim do mundo. Temos que rediscutir essa questão da meta de inflação que tá posta. Nós vimos agora, inclusive, essa semana, o registro de mais uma queda na inflação. E se você compara com outros países por aí afora, pode-se dizer que é uma inflação perfeitamente aceitável e que está em declínio, né? Então, eu vejo um pouco a coisa por aí. Vamos ver se o presidente Lula vai conseguir, juntamente com o ministro Haddad, encontrar uma equação onde a gente encontre uma saída para isso.